pessoal, boa noite. Mais uma vez, é um enorme prazer ter a presença de vocês aqui conosco para a nossa quarta e última live da primeira quinzena de internacionalização digital, que olha, tá pra lá de especial. O meu agradecimento, como sempre, aos nossos patrocinadores e apoiadores nessa jornada, o eBay, nosso patrocinador master, que oferece a live de hoje. Agradecemos também aos nossos patrocinadores Gold, Vtex, Balk, Bex Banco e eBay. E ao Facebook, nosso parceiro de divulgação e o apoio da ABCom. A todos, muito obrigada pela parceria mais uma vez. Ao longo dos nossos últimos encontros, conhecemos os segredos dos marketplaces e do D2C, entendemos novas abordagens para conquistar mercados internacionais e formas de aproveitar rapidamente as mudanças de mercado para vender via e-commerce e marketplaces internacionais. Hoje, vamos ter uma rodada de conversa especial sobre o eBay, um dos maiores marketplaces internacional. Vamos conhecer empreendedores individuais e saber como pequenas e médias empresas podem começar a vender internacionalmente de forma rápida e a um baixo custo pelo ebay.com. Quais são as categorias e produtos com maior potencial de venda? Qual é o caminho das pedras para quem está começando? Eu deixo vocês agora com o Alan Pasteur, Eric Sanches, André Magalhães e Lucas Moura. Tá bom, boa tarde. Esse é um live bem especial porque vamos focar completamente em como fazer negócio com eBay, o marketplace, no mundo inteiro. Durante os 3 últimos lives, temos escutado de maneira bastante repetida que para os empresários e as empresárias, os empreendedores e as empreendedoras brasileiras, há oportunidades muito fortes para vender em euro e em dólar afora. Para isso temos 4 especialistas aqui que vão explicar ou mostrar o caminho das pedras para fazer negócios com a eBay nos mercados mundiais. Permite-me então pedir a cada deles se apresentarem. Vamos começar com o Alon. Alon, se pode se apresentar e falar quem é você, agradeço. Yes, thank you, Niles. Hi, everyone. My name is Alon Pasteur. I'm the head of commercial development for the global emerging markets at eBay. I'm super happy to be here and to be taking part of this panel. So thank you for having me. That's great. Perdón, es bueno. Eric, te toca a ti ahora. Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por la invitación. Mi nombre es Eric Sánchez, soy parte del equipo de desarrollo de negocio para eBay aquí en Latinoamérica. Y bueno, es un placer y un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Vamos agora com André. Boa tarde, meu nome é André Magalhães, eu sou responsável pela loja Brasil Shop no eBay. Durante muito tempo eu fui um consumidor no eBay, foi assim que eu comecei, comprando muita coisa no eBay. Em determinado momento eu comecei a vender no eBay para financiar essas minhas compras. E assim, ao longo dos anos, o negócio foi crescendo e hoje sou um vendedor, um bom vendedor no eBay. Você foi premiado o ano antepassado como um dos melhores vendedores na América Latina. Parabéns. E temos o premiado desse ano, que é o Luca, que foi premiado como o melhor vendedor da eBay na América Latina. Luca, se apresenta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Moura. Eu sou proprietário da loja LM Corporate. Eu vendo no eBay desde 2013. E conforme o André falou, a minha história se parece muito com a dele. Foi crescendo a loja, a gente vai agregando mais produtos, e desse ano deu que eu fui premiado, que nem vocês falaram. Eu estou muito nessa sala com especialistas. Bom, Alon, vamos seguir então. Pode falar um pouco sobre quais são as vantagens dos marketplaces globais, como o eBay, para empresários e varejistas brasileiros? Yes, sure.
Nice. Thank you again for having me. And when you think about the market, the markets today, and why marketplace are very important for Brazilian. First of all, we need to start and look at all of the all of the commerce around the world. It's the big size that e-commerce is going to take place in the next few years. So in 2021, there's going to be over 2.1 billion shoppers online. So this is a huge number. And in just 4 years, overall e-commerce business is actually going to pass $4.2 billion. So when we think about e-commerce for Brazilian markets, we think about a huge market, a huge e-commerce market globally. Now, when you think about the next stage about cross-border trading in e-commerce, what I would like when you think about cross-border, I like you to think spice the e-commerce in the 21st century. Why do I call it a spice? Because CBT just a few years ago in 2016 was only 15% of the total e-commerce that we see around the globe. By next year, in 2022, CBT, cross-border trading, is going to reach 22% of the overall commerce around the globe. What does it mean? It means that 1 of 4 commerce is actually going to be cross-border trading. So when you think about Brazilian sellers and when you think about e-commerce, when you think about cross-border selling, it means that there's a huge opportunity for Brazilian sellers now to start selling abroad, not just within Brazil, but selling abroad. This is an opportunity to grow, to get into a huge demand, as I spoke before, and a huge opportunity to make profit. Now, when you think about that, you understand that there's a huge opportunity in e-commerce, there's a huge opportunity in cross-border. Then you ask yourself as a Brazilian seller, how do I do that? How do I actually tap into that huge opportunity? And my simple answer for that would be marketplaces. Why should I tap to marketplaces? It's very when you look at the top 10 e-commerce sites around the globe, you see that 5 out of these top 10 e-commerce sites are actually well-known branded sites. So if you're a Brazilian seller and you want to sell across those markets and you want to do cross-border selling, it means you want to tap into a huge inventory. Your usual place that you would go, one place that I would suggest to you to go would be, of course, using the marketplace. But marketplaces are more than just a place to tap into a huge inventory. Marketplaces offer you a lot of things. They offer you time to market, which means that if you want to open a store, if you want to do e-commerce very, very quickly, the place to go. Cost. When you think about the cost that it would mean for you to operate an e-commerce shop, marketplace probably would be the most convenient one. When you think about technology and data that marketplace can give you, and in a second I'll give you the few examples that we do that in eBay. You can think about trust that marketplace bring in. You can think about marketing. So let's tackle the other. So if you join eBay, for example, as a marketplace, you join a trusted marketplace that has a huge data, huge technologies, things, ways to help you market your business. Very simple to tap in and to build your own shop, and you'll hear from other sellers. It's very cost effective, and we help you overcome a lot of obstacles, like integrating, like things that are related to shipment, etc., etc. So when you think about Brazilian shoppers that you want to tap into this huge inventory, marketplaces is definitely the place for you. So hopefully, I know nice it was quite a long answer, but hopefully it answered your question. Então,
Deixe-me perguntar qual tem sido a experiência do André e depois do Luca nesse sentido. Foi difícil começar? Foi rápido? Como que foi a sua experiência, André? Como o Alon falou, o marketplace ele facilita muito as coisas para você, né? Ele te dá o mercado. Você não precisa correr atrás do cliente. É como se você abrisse uma loja num shopping center lotado já muito facilmente. Então, o meu começo foi bem tranquilo, porque o eBay ele é bem não burocrático. Assim, acho que de todos os marketplaces que eu conheço, o eBay é o mais fácil de se começar. Porque você pode ter o produto que você quiser, pode pegar alguma coisa velha sua na sua casa e anunciar no eBay. É só isso. Ele vai fazer com que aquele anúncio seja visto por muitas pessoas e alguma hora vai bater alguém ali interessado naquilo que você está vendendo. Então eu comecei assim. Eu comecei, como eu sou colecionador, né? Eu comprava no eBay revistinhas, bonequinhos e tal, e aí eu comecei a pesquisar nesse mercado coisas brasileiras que as pessoas lá de fora poderiam buscar. E foi assim de forma bem amadora mesmo. Eu comprava um produto aqui no Brasil, anunciava no eBay por um preço maior e aparecia alguém querendo comprar aquilo. Então, aos pouquinhos eu fui assim, vamos dizer, escavando os produtos que eu achava que poderiam ter potencial, né? E como o negócio foi crescendo aos pouquinhos, em determinado momento eu reconheci esse potencial de vendas do marketplace do eBay e eu resolvi começar a profissionalizar aquilo, né? Foi quando eu comecei a procurar as empresas que fabricavam os produtos que eu via que tinham saído no eBay, e eu comecei a ir atrás dessas empresas para poder comprar diretamente delas e oferecer no eBay. Em relação, Tá bom? em relação à parte logística, também o meu crescimento foi bem orgânico, né? No começo eu vendia uma peça, pegava ela, levava até a agência dos Correios e enviava de forma amadora mesmo, assim, até que essas idas aos Correios, em vez de ser uma vez por semana, passaram para 2 vezes, 3 vezes, até que em pouco tempo eu estava em todos os dias com muitas coisas para os Correios. Tive que fazer uma parceria com eles para começar a enviar em volume, né? E eventualmente eu migrei para a FedEx. Hoje eu opero com a FedEx, mas tudo isso é para dizer que o crescimento nesse começo no eBay foi uma coisa muito orgânica, não foi nada para qual eu tive que me preparar antes ou eu estudei muito, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Uau! Foi o mesmo para você, Luca, ou foi diferente? Foi muito parecido, com certeza, né? Acho que o eBay, que nem o André falou, ele tem a possibilidade de você pegar qualquer coisa que você tem na sua casa hoje, qualquer produto, e anunciar. Uma hora ou outra vai ter alguém daquilo, porque o eBay é uma das maiores vitrines mundiais, né? E no começo também os mesmos passos, né? A gente com correio, migrando, foi aumentando, a gente foi pesquisando também o que se vende no eBay, né? As categorias de produtos, a gente, assim como o André também, eu conheço a loja dele, a gente identificou que as fábricas do setor automotivo do Brasil têm uma presença muito forte lá fora, que é o amplificador de som, o som automotivo, e fazia isso como um hobby, na verdade. Trabalhava em uma empresa, trabalhei um ano vendendo brasileira, roupa brasileira, assim, tênis, calçado, e eu já tinha uma loja aqui interna que eu vendia, mas eu nunca nem tinha pensado em revender online no eBay. Aí, de repente, me deu um estalo de testar meus produtos, eu testei e um dia à noite, que era a hora que eu mexia no eBay, que eu trabalhava com outra coisa, né? Aí, no outro dia de manhã, desse produto que era um amplificador de som automotivo, tinha 2 vendas confirmadas, e isso nunca tinha acontecido, né? Eu falei, opa, acho que agora é uma
uma coisa a ser explorada, né? E aí teve todo o crescimento depois, migra do para a FedEx, a competência da FedEx é muito maior, e a gente vai seguindo, vai fazendo isso até hoje, que o André comentou também, sobre estudar produtos, testar produtos, né? E aproveitando o que o Brasil tem a oferecer para a gente trabalhar online no eBay aí. Muito obrigado, Luca. Eric, qual é a situação dos vendedores brasileiros neste momento? Em que países vendem? E que tipo de produto? ¿Pueden explicarnos un poco eso? Tenemos... Claro, sin problema, Nils. Mira, actualmente los vendedores de Brasil son ávidos exportadores en nuestra plataforma. Casi el 100% de ellos logran exportar o exportan. Y bueno, con un porcentaje del más del 70% de sus ventas hacia Estados Unidos principalmente, ¿no? Lo cual nos da pues una idea del alcance que ellos pueden lograr, ¿no? Por otro lado, ¿qué categorías venden principalmente? Yo te diría 5. La primera, sin duda, sería amplificadores. Car audio es una categoría, la verdad, muy fuerte desde ese país. La segunda sería trading cards, coleccionables, ¿no? Que básicamente son estos artículos de nicho, ¿no? Muy específico, que, bueno, dentro de nuestra plataforma son de alto valor. Está la categoría de CDs, records o viniles, ¿no? Que también hace un poco de énfasis en artículos del pasado, ¿no? Son difíciles de encontrar y por eso es que en algunas ocasiones logran alcanzar pues muy buenas ventas, ¿no? Por otro lado, también se encuentra la categoría de videojuegos, que también es bastante rentable en nuestra plataforma, ¿no? Pueden ser videojuegos vintage, o cuando digo vintage pueden ser antiguos, pero también la categoría de videojuegos nuevos es bastante rentable. Y por último, este tipo de sellos que también tienen una antigüedad, ¿no? Y eso les da valor, ¿no? También creo que esta categoría son las 5 principales de Brasil. Ahora, hablando en cuanto a países, como antes lo mencionaba, sin duda el país número 1 es Estados Unidos, posteriormente vendría siendo Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania, ¿no? Como principales mercados a donde se exportan este tipo de artículos. Muito obrigado, Eric. Vemos que então que tem espaço para crescer, porque tem muito mais categorias possíveis. Eu vou perguntar agora para o Arnon, já falamos um pouco de logística, mas eu gostaria de saber como a eBay ajuda no caso da logística, que todo mundo pensa que a logística é um problema bem complicado. Eu tenho até escutado que alguns especialistas falam que é melhor enviar um container de produto lá nos Estados Unidos para redistribuir. Pode falar um pouco disso? Desculpe, o Luca quer falar primeiro? Do que o Alonso fala para português, não vai ser feita, né, para mim. Desculpa? Não entendi. A tradução do que o Alonso fala não vai ser feita, não vai ser transmitida ao vivo. Não. Beleza. Não. Pode seguir. Ok. Então, Alon, retomando a minha pergunta, como o eBay ajuda aos empresários e aos empreendedores a trabalhar com a logística? As pessoas aqui acham sempre que a logística é um problema complicado, que é muito caro. Eu estava dizendo que alguns estão dizendo que é melhor enviar até um container nos Estados Unidos ou em outro mercado para redistribuir aí. Como que está a situação? Como que a eBay resolve esse problema da logística? So yes, logistics is definitely one of the barriers that we see, by the way, not just for Brazil, but across the whole globe. The COVID-19 actually turned everybody to stay at home, which means
that more and more people are shopping online, which means that logistics has become definitely something that we all need to work on and work on better. So what is eBay doing to help not just the Brazilian markets, but all markets around Latin, but especially Brazil, as you said? We're working very, very closely with most of the carriers or most of the shipping companies around the globe. We want to make sure that provide the Brazilian sellers tools, the best in infrastructure, and also work with them and hold those customers, or at least the beginning, and helping them, grow their business. So one of the things that we do, we partner with a lot of those shipping companies around the globe, helping those or working with those companies, helping sellers across the globes and moving their goods from Latin America to other countries. As I mentioned before, the main export country for Brazilian seller is the United States. And one of the things that we make sure before we actually partner with specific companies, we make sure that they are the most efficient company, they can give you good service. So if a seller that decides to sell through one of the companies that we have chosen as a shipping company, he can be sure that the people that are going to buy from him are going to get a very, very good service at the end of the day. But we are not finishing with the things that we're trying very, very hard is to work with those shipping companies and to make sure that they give special rates to the Brazilian sellers in order to allow them to grow their business and to ship more into the United States and other countries. So, for example, in Brazil, we have an amazing partnership with eShopEx that actually managed to get discounts for up to 50% of the shipping cost, and that Brazilian seller to actually work with us and sell more through eBay. Muito obrigado. Fale, André. Eu queria adicionar uma coisa ao que o Alon falou, da minha experiência pessoal, é que aqui no Brasil, historicamente, sempre houve uma grande ideia de que para você importar produtos para o Brasil é burocrático, é difícil, você tem uma alfândega brasileira que para os produtos e você tem que desembaraçar isso, e eu acho que existe um consciente coletivo no Brasil de que é difícil você importar coisas para o Brasil. E muitas vezes as pessoas confundem que isso se aplica também às exportações. Então, para as pessoas que têm esse receio, principalmente no começo, quando você está iniciando e você está começando a exportar poucos itens, isso não é verdade. A exportação no Brasil é até incentivada e ela é bem tranquila de você pegar um objeto, botar no correio e mandar e ele ser entregue para o país para onde você mandou. É lógico que quando o seu negócio cresce, você vai ter que regularizar e você vai ter fiscalização maior e, enfim, você vai ter que passar por um processo burocrático para operar em volumes maiores, mas o primeiro passo não é tão difícil quanto costuma se pensar que ele é. Luca, eu sei que o André está fazendo a logística todo desde o Brasil. Uhum. Ele envia diretamente. Eu sei que você está fazendo o mesmo. Então, qual é a sua experiência? Então, só para reforçar o que o André falou agora, eu trabalho com importação também, mas importação formalizada, de container fechado da China, esse tipo de coisa. E posso confirmar que não só é mais fácil para você exportar do Brasil, como o imposto é praticamente zero para a empresa que exporta, que vende para o Brasil. Geralmente a média de imposto para quem exporta, para a empresa exportadora no Brasil, é 2%. Eu que importo o produto e eu pago imposto na venda interno como se eu fosse fábrica, o imposto está dando aí mais ou menos 45%. Então é uma diferença gritante que realmente a exportação é fácil de você exportar e o governo te
te ajuda, ele te incentiva a escrever também a moeda real ganhar um pouco de força. Entendeu? Eric, você está escutando este? Tem algum comentário para reforçar? Realmente, no, Nils, creo que lo cubrieron bastante bien, ¿no? Solamente, pues hacer que sí, en efecto, tener una logística estable y saludable te va a ayudar a tener éxito en nuestra plataforma, ¿no? Y aquí tenemos dos casos y dos ejemplos de ello. Ok. Alon, eu queria perguntar-te um pouco, eBay é uma marketplace, mas há outras, então quais são as grandes diferenças entre eBay e as outras marketplaces, como a Amazon, por exemplo? That's a great question. Let me start by saying that you heard Andrea and Lucas, I think, and their story. And I think this is one of the things that is truly makes us a difference between us and other marketplaces. We are a marketplace that is open for everyone. So every small entrepreneur has the right mindset, and I totally agree with what Andrea said before. It's a question of mindset. So if you have the right mindset and you come to eBay, eBay will help you change the way that you live, and from a buyer in the market, a person that buys stuff in the market, you can turn to be an amazing seller. And these stories, by the way, that we hear here today from Andrea and Lucas, I'm working in the emerging markets. I hear stories again from a lot of smaller sellers around a lot of emerging markets. This is one of definitely the story of eBay. eBay is an open platform, allows everyone to do that. We don't compete with anyone. So we only partner with our sellers, and my day-to-day job is actually to help sellers like Andrea and Lucas with their business. That, I think, is one of the things that makes unique. On top of that, you need to remember, eBay is one of the largest markets around the globe. We have 159 million buyers from 190 countries. So I think that's also something that makes us special. The other thing that emphasizing, I think I spoke about it before, but I want to give you an example how eBay does it different. We are constantly working to improve the technology and the tools that we provide sellers. So Eric talked before about that one of the leading categories of Brazilian sellers are actually trading cards. So a couple of months ago, we just launched, and we understood that we had around trading cards and how much trading go and how much are people selling trading cards. So one of the things that we do differently than other marketplaces, we understand that this data is very valid for a lot of sellers, and we build a tool that allows sellers to actually, in a very simple way, opt in into the tool, say what card they have, and we can tell how much this card is worth. So sellers can sell it in the right price, the right money, and not make mistakes. This is something that is very typical to eBay, because we understand that through technology and through data, we can actually help businesses grow. So technology, data, working closely with the with the sellers, not competing with them, and also give kind of 360 solution, from payment solutions to, we spoke about shipping solutions, all of those things we try to do, and we try to do it differently from other marketplaces, and think this is what makes us unique. You mentioned at the beginning the fact that eBay is a well-known brand. We've been around
25 years. So we know the business. And not only that we know the business, we are keeping our brand very safe for 25 years because we make sure that our consumers, the people that buy on eBay, are happy and they trust us. And this is why sellers understand that when they want to sell, eBay is the place for them. Obrigado, Alon. Vou perguntar para Luca primeiro essa vez. E você vende também em outros marketplaces, eu acho que na Amazon, verdade? Então, como assim tem sido a sua experiência? Qual é a diferença? Olha, a diferença principal é, lógico, a Amazon tem a ferramenta do fulfillment, né? O que muda, difere muito do eBay. Não sei se o eBay tem essa intenção, eu não consigo entender a pronúncia de inglês assim, né? De um nativo. Uhum. Mas, além disso, para quem é vendedor, o que você vê claramente diferença de eBay para Amazon é o atendimento do próprio site, né? Do próprio eBay. Eu tenho hoje meu gerente do eBay no meu WhatsApp, no meu bate-papo ali do celular. Eu posso mandar mensagem para ela, algum problema que eu tive, que ela vai me ajudar a resolver instantaneamente. Já na Amazon é bem diferente isso, né? Na verdade, o suporte ao vendedor da Amazon, ele comparado ao eBay, ele está muito abaixo do esperado, entendeu? Ele é um marketplace feito para o comprador. Mas se o comprador, às vezes, ele quer se aproveitar disso de alguma forma, pelo histórico que eu tenho aqui, eu sei que ele consegue, entendeu? Então, a diferença principal que eu vejo hoje do eBay e para a Amazon, para mim, que sou vendedor, é o suporte ao seller. Muito obrigado, Luca. André, você tem seguramente muitas coisas que falar, porque já falou para mim. A minha experiência é muito parecida com a do Lucas. O Lucas, eu imagino que às vezes você fica assustado com a Amazon quando aparece um vendedor mal intencionado, sua frio, né? Eu também. Mas falando sobre as diferenças do eBay, uma coisa que é diferente não só para o vendedor, mas também para os compradores no eBay, é esse fato do eBay ser muito forte nos mercados de nicho. O Eric mencionou ali 5 categorias que vendem bem da América Latina, né? O som automotivo, e as outras 4 cards e discos de vinil e videogames vintage, são todas de nicho. Eu comecei a minha trajetória no eBay como um consumidor de produtos de nicho, né? E o que você não encontra na Amazon e nesses outros grandes marketplaces onde você tem grandes vendedores de grandes volumes, e que você encontra no eBay é essa relação de 1 para 1 entre o vendedor e o comprador, principalmente nesses mercados de nicho, né? Sei lá, eu no começo eu queria comprar um bonequinho de um personagem da França. Eu entrava lá, encontrava um vendedor da França que gostava daquilo tanto quanto eu estava vendendo aquilo por prazer, e você conversava com ele e enfim, é um prazer você fazer esse tipo de transação, você conversar diretamente com o vendedor, ou o comprador, ou o vendedor conversar com o comprador que é apaixonado por aquilo, que busca aquilo, né? E eu acho que esse é o DNA do eBay. O eBay começou assim, né? Começou como o garage sale, né? As pessoas que pegavam as tralhas que tinham em casa e ofereciam para vender ali pela internet, e acabava chegando em alguém que buscava justamente aquilo que para ele já não servia mais. Ok. Eu acho que ainda muita gente pensa, muitos empreendedores e empreendedoras aqui no Brasil pensam que vender no exterior é muito complicado. Você precisa falar inglês, tem muito problema de exportação, muita burocracia. Temos visto que não é verdade. E também esta coisa de que melhor, mais rentável apostar no mercado nacional que tentar gastar dinheiro no mercado internacional. Eu gostaria muito virar a
a mesa e perguntar primeiro para vocês dois que vendem o que diriam para essas pessoas, estão no certo ou não estão no certo. Luca e... Desculpa. Pode falar, eu cortei, desculpa. Não, tudo bem. Sobre falar... sobre a pronúncia do inglês, aí se faz a diferença realmente? Sim. Não. Eu precisei falar do telefone assim com alguém no eBay, eu acho que são umas trajetórias aí de 8 anos, umas 5 vezes para falar sobre limites. Só isso, eu ainda fui um Embromation, que eu fiz inglês aqui nas escolinhas de inglês do Brasil, uns 5 anos, consegui me virar assim, mas não é necessário. Eu também trabalho com importação e eu nunca falei com chinês, que é meu fornecedor principal. É só no bate-papo. Então, essa necessidade de ter a pronúncia em inglês para negociar, para vender ou para comprar, não existe esse pré-requisito para você entrar no mercado internacional. E o André, você que opina? Eu diria que você falar inglês facilita no sentido que você vai ganhar agilidade. Você vai gastar menos tempo respondendo o cliente, escrevendo diretamente em inglês. Eu falo inglês, então para mim é mais fácil responder um cliente em inglês do que para eu responder um cliente, sei lá, da Rússia, que eu vou ter que usar o Google Translate, vou ter que entender o que ele está falando para depois traduzir a minha resposta para ele. É só uma questão de agilidade, mas o inglês ele é um facilitador, mas de forma alguma você fica impossibilitado de vender no eBay se não falar inglês. Tanto que no eBay você vende para praticamente todos os idiomas, né? Não é só o inglês é a maior parte, mas vende para todo mundo. E em relação à logística de exportação que você perguntou dos novos vendedores ficarem um pouco assustados com isso, como eu disse antes, uma concepção errada de que é difícil exportar do Brasil. A parte de você enviar lá para fora com os correios, a papelada vai ser toda em português, tudo para liberar na alfândega brasileira, e uma vez que sai da alfândega brasileira, o produto vai e chega, não tem... Você nem participa dessa parte da logística da exportação, uma vez que a caixa saia do Brasil. Obrigado. Alan, pode nos falar um pouco se essa situação do Brasil é excepcional ou se também nos outros países você tem muitos vendedores que nem falam inglês e se viram? So yeah, Niles, I'll tell you something. We have sellers across all over the world, and language has not been a barrier for most of the sellers. And I want to join something that Andrea said before. I want to talk about the mindset of the Brazilian sellers. I think this is a key issue to grow your business. I come from a small country. I come from Israel. Israel is a country that is well known for it's called a startup nation. And I think one of the things that is different on the way that Israeli entrepreneurs they think big. When they open up their startup, they think automatically, how can I do it big? How can I sell it to the world? And I think here today at this talk, we have 2 amazing examples of people did the same. They thought big. They had a different mindset. They didn't fear, and when they tackled the issue, they actually saw that it's not really a big issue. And this is what I want Brazilian sellers today. I want them to get inspired from people like Andrea and Lucas and understand that this big issue, very big, it's not really big at the end of the day. And it's the hustle, and it's worth working on it. Why? Because if you think about the number of Brazilian buyers in this year, we're talking about 42 million buyers in 2021, right? But if you think about eBay,
for example, just eBay, and I'm not even talking about other markets, we're talking about 100 million people buying on eBay. So it's about almost 4 times the number of you can tap into as a Brazilian seller. So when I'm talking to the Brazilian seller, I want to tell you, don't be afraid. The problems that you see, or the problems that you think are big, they're not that big. We are here to help you. We're here to handhold you. We're here to help you understand, do that business right. Get inspired from other people. Listen to what they have to say, and start selling anywhere to sell more. That's the one thing I want you to take from this call. Sell anywhere to sell more, because you're able to do that, and we are here to help you. Obrigado. Entonces, Eric, estamos muy inspirados por lo que André, Luca y sobre todo Aaron acaban de decir, que es fácil, que hay que empezar a vender. Entonces, ¿cómo se hace para iniciar, para comenzar a vender en eBay? Yo creo que ustedes tienen un programa de desarrollo de negocio bien interesante. ¿Podría explicar un poco de qué se trata? Claro, Nils. Es correcto, así como lo mencionas. Actualmente manejamos y tenemos un equipo de integración, ¿no? Y un programa de desarrollo de negocio para todos los vendedores de LATAM, no solamente de Brasil. Y bueno, ¿en qué consiste el programa? Básicamente consiste, como primer paso, nosotros evaluamos, categorizamos y determinamos el tamaño de cada empresa, ¿no? Una vez que se interesan en vender en nuestra plataforma. Una vez hecho esta clasificación, se les asigna una persona que los va a llevar de una manera personalizada a entender el sitio, y va de la mano con ellos mediante cinco lecciones, ¿de acuerdo? ¿En qué consisten estas lecciones? La primera es una introducción a eBay. Básicamente en esta sección se le apoya a la empresa, al vendedor interesado, con las dudas de inicio, ¿no? Que normalmente tienes, ¿no? Puede ser parte logística, método de pago, fees, ¿no? Tarifas, qué herramientas puedo usar, etcétera. Una vez aclarado, digamos, estas dudas y dado esta introducción, se empieza a trabajar en la cuenta. El segundo paso en este curso es explicar el tipo de tiendas que maneja eBay, ¿no? Que dependiendo del tamaño de tu negocio, pues tienes opciones, ¿no? Para poder impulsarlo. Entonces se les explica de una manera un poco más detallada qué herramientas o qué tipo de tiendas pueden tener. ¿Cuáles son? Principalmente en LATAM tenemos o manejamos 3, que es la tienda básica, que te permite listar hasta 350 artículos sin costo adicional. La tienda premium, que te va a permitir listar hasta 1000 artículos sin costo adicional. Y una tienda Anchor, digamos que esto es para negocios un poco ya más grandes, que te va a permitir hasta listar 10,000 artículos sin costo adicional, ¿de acuerdo? Posteriormente se habla un poco acerca de cómo hago para listar mi inventario, ¿no? Y se empieza a trabajar de la mano con el área de tecnología de cada empresa o con el seller emprendedor. Puede ser por diferentes maneras. La primera puede ser manualmente, depende mucho el tamaño de tu inventario. Si es algo reducido, por ejemplo, si vendes relojes, podrás hacerlo de manera manual sin ningún tema. Existen para inventarios un poco más extensos, puedes manejar nuestras herramientas internas como File Exchange, que el mismo equipo o la misma persona del equipo de integración te va a brindar este conocimiento, este acompañamiento para que al final del día logres subir tu inventario por medio de nuestras herramientas. Y en algunos casos hay conexiones vía API, ¿no? Esto ya depende también de qué infraestructura tiene la empresa o el vendedor interesado. Pero
nuestro objetivo principal es que logres al final del día tener tu inventario en nuestra plataforma. La cuarta lección, pues viene siendo la postventa, ¿no? ¿Qué hago cuando yo vendo? Se les capacita en saber qué hacer una vez que tienes una venta, ¿no? ¿Qué tiempos de envío tengo que manejar? Comunicación, como lo mencionaba André anteriormente, la comunicación con tu comprador es fundamental. En caso de que llegue a existir algún problema, es muy importante que exista esta barrera, ¿no? Esta barrera, este puente de comunicación entre vendedor y comprador. Y por último, en estas lecciones, pues viene la parte de herramientas de marketing, ¿no? ¿Cómo voy a impulsar más mi tienda, mis ventas, mis listados? Y se les capacita también en el uso de estas herramientas. Principalmente son dos, Promotions Manager y Promotions Listings, ¿no? Que al final del día el objetivo de estas dos herramientas es posicionar tus listados para que tengan un mayor tráfico y así tengas mayor conversión de venta, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente en esto consiste el plan de desarrollo de negocios. Muchas gracias, Eric. Alon, las últimas palabras son tuyas. Ay, perdón, quiere hablar mi amigo André aqui primeiro. Só aproveitando as ferramentas que o Eric está falando, existe uma ferramenta do eBay que eu tenho certeza que o Lucas, como eu, adora, que é você colocar o aplicativo do eBay no celular e ele apitar toda hora que sai uma venda. Isso é essencial para os vendedores. Assim, eu acordo às 4 da manhã com o apito do eBay saindo uma venda, eu acordo feliz às 4 da manhã. Essa é a ferramenta mais genial da história da internet. Verdade. Esse aplicativo do eBay que apita quando sai uma venda. Então, Alon, aqui vamos a terminar. A última palavra é sua. Que mais podemos dizer para que finalmente tenhamos muito mais empreendedores e empreendedoras que entrem a vender no eBay? Que vai dizer para eles? Yeah, there's one thought I want everyone to take with them today. I mean, I think the COVID-19 taught us things. I learned a lot of things about myself, about my family, the importance of the family. But I think it taught us something about e-commerce, the importance of e-commerce, and the fact that e-commerce has changed the way that we buy today. And there's one message the sellers today to take with them. I think there's never been a better timing, a better opportunity to jump on the global trade and join this ride. This is the time. If you haven't done before, this is the right time to do that. This is the place to be. And I really would love a lot of those Brazilian sellers to take that with them and to rethink if they're not there at the moment. Ok. Bom, eu acho que estamos terminando essa roda de discussão, de debate. Agradeço a todos os participantes e estou seguro que vamos ter bastante respostas ao que você acabam de mostrar. Obrigado. Olha, eu não sei vocês, mas eu adoro uma boa discussão. E essa aqui com o pessoal do eBay me deixou pensando como tudo realmente é uma questão de modelo mental. Sabe aquela coisa de ver o copo meio cheio ou meio vazio? Há uma oportunidade muito interessante para empreendedores brasileiros para vender em outras moedas e em mercados internacionais. Mas ainda existe muita gente por aí que pensa que vender para o exterior é algo muito complicado. Seja por barreiras como não saber falar inglês ou até mesmo por questões burocráticas na exportação e impostos. Outros ainda por acreditar que é mais rentável apostar no mercado nacional. Mas tudo isso é uma questão de mindset e desmistificação. Como disse o Alon, do eBay, pense grande para vender para qualquer lugar do mundo e você venderá mais. Bom, para isso
estar acompanhado de um parceiro com credibilidade como o eBay traz confiança para te ajudar nos primeiros passos e montar rapidamente sua loja internacional com um baixo custo de operação e tendo ainda acesso à tecnologia, integração logística e atendimento, que são chave para o sucesso na internacionalização digital de qualquer negócio. E pensando nisso, o eBay preparou um programa super especial para vocês. O Programa de Desenvolvimento de Negócios eBay, em que todos os inscritos poderão começar a vender com condições excepcionais. Algumas empresas em estágios já mais avançados também receberão um treinamento personalizado e gratuito oferecido pelo eBay. Para participar é simples, basta se registrar no link que será enviado por e-mail e que também está aqui no chat. Ao completar a sua inscrição, você ainda receberá um e-book preparado pelo nosso time sobre como vender por meio de e-commerce e marketplaces. Pessoal, não perca essa oportunidade e se registra agora mesmo. Eu não poderia deixar de agradecer novamente ao eBay por essa live especial e por ser nosso patrocinador master. Agradeço também aos nossos patrocinadores Gold, Vertex, Balk, Bex Banco e eBury. Ao Facebook pela parceria na divulgação e o apoio da ABCom. E claro, eu não poderia deixar de agradecer também de uma forma muito especial todos vocês que nos acompanharam ao longo dessas 2 semanas. Participaram ativamente aqui nas lives e embarcaram conosco nessa imersão para a internacionalização digital. Um recado importante. Todas as lives e as oficinas ficarão disponíveis no canal do YouTube da B2Go, para que vocês possam rever e até mesmo compartilhar com seus amigos e com a gente querida esse conteúdo que foi incrível. É isso, pessoal. Muito obrigada, nos vemos em breve e um grande abraço.